Olá, meu nome é Vinícius. Eu sou o Kevin. Esse é o nono vídeo referente ao mini curso de Introdução à Linguagem Python, onde a gente segue o livro-texto Python para Desenvolvedores, do autor Luiz Eduardo Borges. E hoje vamos apresentar exercícios referentes às aulas anteriores e vamos mostrar as resoluções para que não fique nenhuma dúvida. Espero que vocês gostem desse vídeo e que aprendam um pouco mais sobre Python. Vamos aos exercícios. Bom, começando com os exercícios, primeiro aqui da série de 8, a gente vai estar tratando a respeito de tipagem dinâmica. Então, verifique o seguinte código. Nós temos aqui três variáveis, myString, myFloat e myInt, todos recebendo none, e a seguinte condicional. If myString igual a hello, a gente tem um print da string e o valor de myString. A condicional if isInstance myFloat float, e myFloat igual a 10.0, valor real, então a gente imprime float e o valor da variável myFloat. E a condicional if isInstance myInt int, e se myInt é igual a 20, então a gente vai imprimir inteiro e o valor do myInt. Bom, a ideia aqui é que você troque esses valores dessas variáveis para que todas as condicionais sejam satisfeitas e todos os prints sejam realizados. Então a ideia é que você resolva esse exercício antes de passar para os demais. Então para isso a gente vai dar um tempo. A gente pede, por favor, para você pausar o vídeo, tente fazer o exercício e a gente volta com uma resolução. Até mais. Bom, vamos lá novamente. Esse aqui é o exercício que a gente deixou. E a ideia aqui é você substituir os valores das variáveis para que sejam satisfeitas as condicionais e os prints sejam realizados. Na primeira condicional, a gente tem myString sendo comparado com a string hello. Então, para esse caso, é bem simples. A gente vai atribuir aqui o valor hello para myString. O myFloat, o que a gente tem? A gente tem uma condicional que verifica se o myFloat é uma instância do tipo float. E se a variável myFloat tem valor 10. Então, para esse caso, a gente atribui o valor 10.0, é importante ponto 0 para identificar que é real. E finalmente aqui, a variável myInt está sendo comparada com a instância de um inteiro. E se o valor dessa variável é 20. Então, basta a gente substituir por 20. Agora a gente vai compilar para ver se está tudo certo. Bom, como a gente pode ver, foi impresso aqui string hello, float 10 e inteiro 20. Então, basicamente é isso esse exercício. Na sequência a gente vai continuar com o exercício 2 e a gente se vê lá. Tchau! Olá! Este é o segundo exercício da série de exercícios de Python e nesse exercício abordaremos interpretação e compilação de código Python. Nesse exercício, nós pediremos para que você formate o código abaixo para que na hora da execução não gere erros. Peço para que você pause o vídeo, faça o exercício e em seguida dê play para verificar a resposta. Como podemos verificar no código, o problema de formatação no código é exatamente a indentação. Tanto que executarei o código exatamente agora. E o interpretador reclama de uma indentação inesperada. Então eu acertarei o código para que o código seja executado de forma correta. Podemos ver que o b, na segunda linha, essa variável b, tem uma indentação a mais. Então eu tirei essa indentação. Na quarta linha, este if tem uma indentação a mais também. Então eu vou tirar a indentação deste if
Consequentemente, na linha posterior, este print tem uma indentação a mais. Também retirarei. Mais à frente, no else, dentro do else, temos um print que está faltando uma indentação. Então eu colocarei uma indentação aqui. E assim o nosso código fica corretamente formatado. Assim, executando, a mensagem é printada de forma correta. Espero vocês para o terceiro exercício. Obrigado. Até mais. Olá, esse é o nosso terceiro exercício, referente à nossa série de exercícios, e aqui a gente vai tratar do assunto de condicionais. Aqui nesse código, a gente tem algumas condicionais, e o objetivo é você manipular essas variáveis de forma que todos os prints sejam executados, ou seja, todas as condicionais sejam verdadeiras. Aqui no primeiro, a gente tem, se o número é maior que 15, ele vai executar print 1. Se o first array ele não é nulo, então ele vai printar 2. Se o tamanho do segundo array é igual a 2, vai ser impresso 3. Se o tamanho do primeiro array mais o tamanho do segundo for igual a 5, então vai ser impresso 4. Se o nosso primeiro vetor, first array, e a primeira posição, o conteúdo da primeira posição do first array tiver valor 1, então será mostrado na tela o valor 5. Bom, tente resolver esse exercício, pause o vídeo e a gente volta em breve com a resolução. Até mais. Olá novamente. A gente volta aqui com o exercício 3 e a gente vai estar resolvendo com vocês. Bom, aqui na primeira condicional, number maior que 15, é necessário que o valor da variável number seja maior que 15 para ser executado. Nesse caso, vamos tentar aqui mudar para 16. 16 é maior que 15, então o print 1 será executado. Para que essa condicional de first array seja executada, é necessário que essa variável, essa lista, ela não seja nula. Então a gente precisa adicionar um valor para essa lista. Então, vamos tentar aqui com 1, primeiramente. A terceira condicional pede que a lista secondary array seja igual a 2, ou seja, o tamanho desse secondary array seja igual a 2 para poder ser executado o print 3. Então vamos tentar aqui alterar para somente 2 elementos o secondary array. Ok. A quarta condicional diz o seguinte: se o tamanho do primeiro vetor mais o tamanho do segundo for igual a 5, então será impresso 4. Bom, o segundo vetor a gente atribuiu 2 elementos. Isso a gente não pode mudar, senão a condicional de cima não será executada. Então, para que essa soma de tamanho seja igual a 5, é necessário que o first array tenha tamanho 3. Então, vamos adicionar mais 2 elementos no first array. Ok. A última condicional diz: se o first array não é nulo e o valor da primeira posição é igual a 1, então será impresso 5. Bom, first array não é nulo, a gente atribuiu alguns valores a ele, e o valor da primeira posição já é igual a 1. Então, aparentemente, todas as condicionais são satisfeitas. Então, vamos ver a saída do programa. A gente vai executar aqui e verificar. Ok. Bom, foi impresso 1, 2, 3, 4, 5, que são todas as execuções dos nossos prints. Então, esse é o exercício 3 e a gente se vê no exercício 4. Até mais.
Olá, este é o quarto exercício da série de exercícios de Python e neste exercício nós abordaremos sobre loops. Nesse exercício nós pedimos que você itere sobre a lista numbers, imprimindo os números pares até que o seu loop chegue no número 237. No momento que o loop chegar no número 237, você para de imprimir. Eu peço que você pause o vídeo, resolva o exercício e depois dê o play novamente para verificar a resposta. Bom, temos a lista numbers, como podemos ver aqui. Eu tenho interesse em iterar sobre essa lista. Portanto, eu utilizarei um for para isso. Para verificar se o número é par ou ímpar, eu utilizarei uma condicional. Portanto, eu verifico se o número que está passando ele é divisível por 2 ou não. Caso ele seja divisível por 2, ele é par, então eu tenho o seu valor. E como eu quero parar quando eu chegar em 237, farei uma outra condicional. Quando chegar ao número 237, ele sairá do loop. Assim eu executo o código. Eu estava esquecendo os pontos. Executando novamente. Eu printei todos os números até 237. Vejo vocês no próximo exercício. Até mais. Bom, olá, esse é o nosso exercício 5 da nossa série de exercícios. E aqui, dada a lista de strings a seguir, eu peço que você concatene todas as strings, percorrendo a lista de trás para frente e imprima esse resultado. Então aqui a gente tem a nossa string, com os elementos curso, de, introdução, a e quarta. Você deve percorrer essa lista e concatenar os elementos em uma string na forma invertida. Então tente fazer esse exercício e logo a gente volta com uma resolução. Até mais. Bom, resolvendo o exercício 5, o que nós devemos fazer? A gente vai percorrer essa lista e concatenar os elementos dessa lista em uma string de forma invertida. Então, primeiramente, uma solução, a gente tem um resultado aqui, que vai ser nossa string final. E para percorrer essa lista, a gente vai usar um for, de forma que para cada elemento dessa lista de strings, nós vamos atribuir a nossa string resultante, esse elemento, concatenado com a nossa própria string resultante. Isso vai fazer com que a cada iteração a gente vai estar invertendo a ordem da string. Por exemplo, na iteração 1, a gente vai ter em elemento a palavra curso, a nossa string resultante inicialmente é vazia, então ela vai receber o valor curso. Na segunda iteração, nós já temos curso em result, só que quem vai tomar a primeira posição vai ser a string D, que é a segunda posição de strings, e assim sucessivamente. Então com isso a gente consegue inverter a ordem. Executando o nosso código aqui, a gente consegue ver
que nós concatenamos os elementos dessa lista de forma invertida. Então é isso o que deveríamos fazer nesse exercício 5. Até o próximo. Olá, este é o sexto exercício da série de exercícios sobre Python, na qual abordaremos sobre tuplos e dicionários. Nesse exercício, nós pedimos para que você crie um dicionário, adicione 3 elementos no formato chave-valor e imprima todos os itens no formato chave maior valor. Portanto, você precisa apenas editar onde está o código aqui. Peço para que você pause o vídeo, resolva o exercício e dê play novamente para verificar o resultado. Como podemos ver, já na primeira linha, o dicionário é criado. Portanto, logo em seguida, queremos adicionar 3 elementos para esse dicionário, no formato chave-valor. Assim como os elementos criados, um for iterará sobre esse dicionário. E em cada iteração, a tupla será retornada desse dicionário, no formato chave-valor. Assim, essas variáveis U e V vão receber chave e valor respectivamente. E no momento que serem imprimidos, vou imprimir a chave, maior e valor. Assim, deletamos, vai imprimir os 3 elementos no formato que eu desejava. Espero vocês no próximo exercício. Até mais. Olá pessoal, esse é o nosso exercício 7 da série de exercícios. E nesse exercício, para cada item listado aqui abaixo, você deve identificar quais deles são verdadeiros e quais deles são falsos. E assim que você conseguir identificar, a gente volta com a resposta. Até mais. Bom, resolvendo o exercício 7, nós temos aqui os 8 itens listados no enunciado e a gente vai estar discutindo sobre quais são verdadeiros e quais são falsos. No primeiro item, nós temos 1 menor a 1 ou 2 diferente de 1. Bom, 1 não é menor que 1. Só que temos que 2 é diferente de 1. Ou seja, para essa atribuição é verdadeiro. Então temos verdadeiro ou falso. Nesse caso, então, o resultado será verdadeiro. Para o segundo item, nós temos true e 1 menor ou igual a 1. Bom, 1 é igual a 1, então é verdadeiro. E verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, o resultado obtido é verdadeiro. No terceiro exemplo, nós temos falso e 0 diferente de 0. Bom, 0 não é diferente de 0. 0 é igual a 0. E falso, nós temos falso. Temos verdadeiro ou 1 igual a 1. Bom, sabemos que 1 é igual a 1, então é verdadeiro. Ou verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, nós temos verdadeiro. Para essa comparação das strings, nós temos a string test diferente de teste. Bom, elas são diferentes, então verdadeiro.
esse outro teste, este outro exemplo, nós temos falso e verdadeiro, falso com verdadeiro, nós temos falso. Só que nós invertemos esse resultado. Então, contrário de falso, verdadeiro. Este outro item da nossa lista, nós temos 1000 igual a 1000, que é verdadeiro, ou 10 igual a 1. Bom, sabemos que 1000 é igual a 1000, então verdadeiro ou falso, nós temos verdadeiro. Só que invertemos esse resultado, então falso. E no último item, nós temos Python igual a fun, o que é falso, ou testing igual a testing, o que é verdadeiro. Então temos verdadeiro ou falso. Nesse caso, verdadeiro. Só que invertemos esse resultado. Então, ele vai para falso. Falso e verdadeiro, nós temos falso. Executando aqui o nosso código, para saber qual que é o resultado que será mostrado na tela. Nós temos verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso e falso. Então, esses são os resultados para esse exercício. Espero que vocês tenham acertado e nos vemos no exercício 8. Até mais. Olá a todos. Esse é o exercício 8, nosso último exercício, que vai tratar sobre funções. Nesse caso, você deve modificar o código a seguir utilizando funções, para que o código fique melhor modularizado. Então, essa sequência de instruções deve ser atribuída a funções, para que nós possamos chamar essas funções para obter o resultado dessas funções. Bom, tente fazer e em breve nós voltaremos com uma solução. Até mais. Bom, resolvendo o nosso exercício 8, uma possível solução para o que foi solicitado é criar duas funções com essas instruções. Então temos def, vamos chamar de number. Lembrando que aqui a indexação é fundamental. Então temos uma lista vazia, inicialmente vazia numbers, dentro da nossa função number, que vai receber valores aleatórios em cada posição. E ao final, nós retornaremos essa lista. Okay. E podemos criar uma função que vamos chamar de soma. Por exemplo, recebe um elemento. Vamos chamar aqui de numbers, para não ter que multiplicar no nome da lista. Tomando cuidado com a interpretação. E ao final, nós retornaremos o nosso variável soma. Ok. E com isso, conseguimos chamar aqui a nossa soma com a variável, com a chamada da função number, que vai servir de parâmetro de entrada para a chamada da função soma. Vamos compilar nosso código. E, ok. Essa é uma possível
solução para modularização por funções. Bom, pessoal, assim estamos encerrando a nossa aula sobre exercícios. Esperamos que tenham se interessado ainda mais pela linguagem Python. E não parem por aí, né? Busquem mais conhecimento na internet, inclusive na referência citada no início dessa aula. Muito obrigado por assistir a nossa aula. Até mais. Até mais.